e nos encha de energias boas. E pedimos nesse momento, com uma prece inicial, que a espiritualidade amiga que aqui se encontra nos intua, nos oriente, que nós possamos sair daqui melhor do que aqui entramos. E que também nós, nesses dias de festa, de renascimento, de renovação, possamos contar com a presença do nosso amigo Jesus e que saiamos daqui só com boas palavras nos nossos lábios, que sejam palavras de amor, de incentivo, de conforto. E em todos os dias do novo ano que se inicia, possamos ter muita saúde, paz, equilíbrio, boas emoções. Que Deus nos ampare nessa tarde de hoje. Que assim seja. Agora, com vocês, o nosso músico e depois a nossa expositora Maria Rosa. Hoje nós abolimos a leitura porque eu vou iniciar a nossa conversa através de uma leitura, tá? Boa tarde a todos, então, mais uma vez. Cantar duas músicas, hoje é um pouquinho atípica nós cantamos o ano todo. Vamos cantar Marcas do que se foi agora. E a última é a Canção da Amizade, não é muito conhecida. É bem legal, é uma prece praticamente. Estou emocionada. Tá. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar, marcando que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcando que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos sempre juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar, marcando que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcando que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcando que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcado que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Nossa, maravilhoso. Ele escolheu certinho, né? Sobre o tema, ele fica sabendo o tema e coloca em cima, né? Não sabia o tema, falha de quem envia as mensagens. Então, só com a letra dessa música, se nós quiséssemos refletir em cima, nós já ganharíamos a semana, alguns meses e talvez o ano inteiro de 2026. Porque ela incentiva, né, a termos amizade,
a nos darmos as mãos, a seguirmos em frente e acreditarmos que cada dia que nasce traz a possibilidade de um novo amanhecer, né? De a gente encontrar a paz. A paz é o que todos nós precisamos ter, né? Paz de consciência, paz do coração e amor. Bom, antes que a faladeira continue, nós pedimos para ser abolida a leitura inicial, porque eu vou iniciar com uma leitura aqui. A maioria de vocês já ouviu falar desse livro, é Recados do Meu Coração, é do De Luca, através do Dr. Bezerra de Menezes, e eu gosto muito dessa parte aqui que ele fala sobre o valor do minuto. Cada minuto da nossa vida é um instante precioso demais para ser desprezado. Um diálogo que se prolonga desnecessariamente, o pensamento vago que se perde no tempo, um banho que nós avançamos além do recomendável e a queixa desnecessária, a reclamação indevida, a discussão que poderia ter sido evitada, as lembranças amargas que insistimos em cultivar, as mágoas que não desistimos de carregar em nossos corações, a crítica maldosa que fazemos questão de continuar, acho que eu já li ali, né? A maledicência que poderíamos evitar. Quase ninguém valoriza o minuto e assim vamos perdendo inutilmente, de minuto em minuto, pelo menos 1 hora por dia. Num mês, são 30 horas perdidas no ano. Teremos desprezado 360 horas sem nenhum proveito para nenhum de nós. Quem vive, em média, 70 anos, perderá 25.200 horas. Então, a gente já perdeu mais do que 25, né? Do que 25.200 horas. Eu, o seu Reno não, porque ele ainda é jovem, a Ironita também. A gente está um pouquinho mais que jovem, né, Taíde? Né, seu José? A gente não está velho, não. A gente passou um pouquinho da juventude. Então, a gente já perdeu mais de 25.000 horas, com certeza, tá? Vamos catar essas horas de volta, vamos ver que ainda dá tempo. Quem vive em média 70 anos perde 25.200 horas, que equivalem a 1.050 dias, quase 3 anos da sua existência. Curioso constatar, meus filhos, é o Dr. Bezerra de Menezes falando com a gente. Curioso constatar, meus filhos, é que muitos espíritos chegam desse lado de cá em precárias condições espirituais, porque não aproveitaram a oportunidade da reencarnação. E geralmente quase todos reclamam que não tiveram tempo suficiente para realizar aquilo que deveriam fazer em favor da sua própria felicidade. Então, meus amigos, eu acredito também que essa leitura aqui nós deveríamos levar para refletir, para cada um de nós ver o que nós estamos fazendo agora e não assim se culpar pelo que deixou de fazer no passado, mas pensar no que poderemos fazer daqui para frente, né? Já que cada dia nasce, né? E é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Olha que eu estou embaixo. E já passou climatério, faz tempo. Então, a gente precisa pensar assim: se Deus me deu a oportunidade de estar aqui ainda, é porque alguma coisa eu ainda preciso fazer. Mas o que é essa coisa? Construir um prédio, comprar um novo terreno, mudar de casa, trocar de marido, trocar de mulher? Não, né? O que nós precisamos fazer e ainda nós não fizemos e que é muito questionado, né, Ironita, né, já que falamos ainda na semana passada, é descobrir em nós, pode entrar, Matheus,
é descobrir em nós mesmos o que nós precisamos mudar para melhor. Porque nós viemos para sermos pessoas do bem. E nós ainda não somos. Nós estamos tentando. A maioria de nós, principalmente nós que estamos aqui dentro de uma casa de oração, já tem na consciência o quanto é importante ser uma pessoa do bem. Já sabe o que precisa ser feito, já sabe aonde falhou, aonde poderia ter acertado e não acertou. Então, a pessoa do bem vai fazer o quê? Jesus mandou que perdoássemos 70 vezes, 7 vezes o nosso próximo. O que ele diria para nós? Nós vamos nos jogar no poço da culpa? Ou nós vamos nos perdoar, olhar para dentro de nós e dizer, não, naquela época eu errei, porque eu ainda não tinha condições, ou ainda não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, né? Porque tudo é crescimento, tudo é evolução. Eu sempre costumo falar que eu não gosto muito dessa palavra de evolução, porque eu me considero muito evoluída, né? Mas então vamos trocar pelo crescimento, que nem que seja para os ladinhos, a gente cresce sempre um pouquinho mais. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que com 73 anos recém-feitos, recém-feitos, sou jovem ainda, né? Eu aprendi alguma coisa. E eu aprendi que é no dia a dia que nós crescemos. É através dos nossos companheiros mais constante. E aprendi também quem mais nos magoa. Aquele que está mais próximo de nós. Porque se um distante falar qualquer coisa, a gente vai rir, vai dizer, não me conhece, não sabe como é que eu sou, e não vai mais lembrar. Então, por que a gente carrega com a gente essas coisas que pesam, né? As mágoas. Por que me magoa se alguém fala uma coisa? Não, nós precisamos mudar, ressignificar a nossa maneira de ver essas situações. E uma dos convites do recomeçar é isso, é recomeçar por mim. Eu vou recomeçar a me ver com olhos de amor. Eu vou recomeçar em mim a situação de vencer o mal, de atacar o mal com o bem. E como é possível isso? E é possível. A gente precisa domar aquele bendito orgulho que a maioria de nós diz que não tem, mas a gente ainda tem. O ciúme, a inveja, o egoísmo. Eu acho que assim, até falando em egoísmo, é tudo bem fácil. O egoísmo, principalmente, a gente já dominou, eu acredito, assim, um pouco mais, porque não fosse... A gente não gosta de ficar sozinha, né? Para ficar sozinha, não ficar sozinha, eu preciso muitas vezes chamar aquele que me magoou, aquele que já me pisoteou durante o ano. Como é que acontecem as festas nas empresas, né, meninas? Se comemora, se confraterniza naquele momento com todos e não se lembra das flechadas que a gente levou. Então, aí a gente não está pensando no erro, está pensando em todos, né? A gente não vai estragar a festa de ninguém. Ah, porque a fulana me falou, eu não vou ir na festa. Não, eu vou na festa e vou confraternizar. Puxa, peguei justo a fulana de amigo secreto, né? Fazer o quê? Vou ver o que ela quer e vou dar de presente para ela o que ela mais quer. Então, a gente já está avançando sim na caminhada, com esses gestos pequeninos. No Livro dos Espíritos tem uma questão que é 909. E ele pergunta assim, mais ou menos, tá, gente? Podem verificar lá depois. Pode o homem, pelos seus esforços, dominar o mal, conquistar o bem, ou seja, se transformar? E a resposta dos espíritos amigos é mais ou menos assim também. Sim, pode.
e por pequenos esforços. Mas quantos de vós não fazem esses pequeninos esforços? Pequenos esforços. E nós não fazemos, porque lhes falta a vontade. Então vamos buscar dentro de nós hoje essa vontade de ser melhor, essa vontade de lembrar que somos espíritos imortais, que estamos nessa caminhada assim, nessa existência juntos, que um ou outro vai ferir o outro sempre, e lembrar que como eles nos ferem, quantas vezes nós ferimos o nosso próximo. Quantas vezes nós chutamos o balde, como eu costumo dizer lá em casa, tá chutando balde, né? Mas para não dizer outra coisa, então eu falo assim. Mas nessa hora eu não estou de bem com a vida quando eu respondo assim. Então, quantos de nós continuam chutando balde, mesmo sabendo que está magoando às vezes o outro, que está machucando? Então, vamos procurar fazer essa higiene no nosso coração, vamos dizer assim, né? Eu costumo também falar que quando a gente fala de fazer essa limpeza, essa coisa, parece difícil, né? Porque às vezes a gente carrega dentro do nosso coração mais joio do que trigo. E Jesus, quando ele saiu a semear, ele semeou muito trigo. Então nós precisamos ver que cuidado nós estamos tendo com o terreno do nosso coração. Tem uma imagem também que eu gosto de trazer, que é um quadro que chama A Luz do Mundo. Vocês conhecem? É um quadro enorme, tem Jesus, tem uma porta, um matagal assim em volta da porta e tem umas florzinhas, poucas flores, né? E nessa porta Jesus está batendo. Uma mão ele bate na porta e com a outra ele segura uma lanterna. Então ele é muito significativo esse quadro. Aí quando o artista lá, o senhor Hunter, parece que é Rodrigo Hunter, agora eu não vou lembrar, ele leva para me ajudem, um rapaz lá que dá valor aos quadros, que analisa os quadros, agora me faltou a palavra. Machante. Mais ou menos. Aí ele disse, Hunter, o senhor tem que levar esse quadro de volta, porque essa porta está faltando uma maçaneta. Aí ele fala, engano-se, é o senhor. Essa porta significa que é a porta do coração da humanidade. Para abri-la, precisa ser aberta por dentro. Então, ele já enxerga dentro do nosso coração toda a bondade que tem lá dentro. Porque o matagal, ele está para fora da porta. Então, nós não vamos permitir que esse joio entre dentro do nosso coração. E vamos sim buscar as sementinhas das flores e semear mais ainda flores mais lindas em volta do nosso coração e em volta também dessa porta que abre. Nós temos a chave dessa porta. Jesus está sempre batendo. E além dele estar batendo, ele está sempre iluminando, mesmo que seja com uma lanterna. Então, que nós sempre nos sintamos assim, iluminados por Jesus, amparados por Jesus. E lembrando que as sementes todas estão dentro de nós. E que nós também somos semeadores. E devemos semear o bem. Porque esse bem entre nós já existe, no nosso meio já existe. E não é errado eu querer melhor para o meu filho e dar o presente de menor valor para o meu sobrinho, para o filho da minha empregada. Não é errado, não. É o jeito que nós estamos aprendendo a amar. Nós damos o melhor para ele, porque para nós ele significa um pouquinho mais. No nosso coração, ele tem um espaço maior para essa criatura. Então, assim, porque muita gente diz, é errado, comprei um carro para o filho
e dei uma cesta básica lá. Você deu a cesta básica. Você fez alguma coisa de bom para o próximo. E isso que é importante. E como lá na 909 ele fala, são os nossos pequenos esforços que vão nos elevar. E esses pequenos esforços nós já conseguimos fazer. Os primeiros passos nós já conseguimos dar. Então, para começar, o que é recomeçar? Começar de novo. É retomar algo que foi interrompido. É refazer um caminho. É criar uma nova base. É renovar. É reinventar-se. É aprender com os erros. Mas o que é necessário para recomeçar? Aí eu coloquei lá que era a boa vontade e agora que eu iria falar sobre a 909, tá? Quais são os benefícios? O autoconhecimento, porque o autoconhecimento, o que precisa também? O autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele permite que a gente consiga ver as nossas falhas, as nossas fraquezas e permite que a gente consiga entender melhor o nosso irmão, porque a gente consegue assim ver que se nós conseguimos cair no mesmo erro que ele, isso se chama compreensão, se chama empatia, se chama tolerância, porque nós estamos treinando tudo isso, às vezes num aprendizadozinho pequeno que seja. Tá, quais são os benefícios que nós vamos ter no recomeçar? Porque às vezes também não precisa ser o recomeçar grande, como a gente estava conversando antes, de fazer uma mudança de cidade, de fazer uma mudança de... eu sempre falo que quando eu tive o sonho durante 16 anos de nós montarmos uma casa e ia construindo assim aos poucos na minha cabeça e foi se acontecendo devido às pessoas que eu fui conhecendo maravilhosas, como muitas de vocês estão aqui agora, e eu sou grata, muito grata a cada um de vocês, e mais ainda a todos vocês que estão conosco sempre, né? Que estão chegando, as que nos aceitaram, as que sonharam conosco, e para ver como nós atingimos o nosso objetivo. E por que eu trouxe isso hoje? Porque foi num final de ano lá, quando eu fiz uma fala, que eu ficaria estudando para falar Ano Novo, Vida Nova, eu digo não vou fazer Ano Novo, Vida Nova, eu vou fazer Ano Novo, novas ideias, novas... Era Ano Novo, novas ideias... Alguma coisa sobre concretização, sabe? Era bem longo o título, mais longo do que o de hoje, tá, Maria? Aí eu falei, enquanto eu estudava, eu pensava, tem que ser agora, tem que ser agora. E naquele ano, em setembro, a gente deu o primeiro impulso, né, Sônia? E foi ali, né, Maíse? E dali em diante foi encontrando amigos, né, Ironita, né, Elci, e foi agregando, chamando, e hoje todos vocês estão conosco e a gente está muito feliz, porque a nossa casa vai fazer 2 anos em janeiro. Mas em setembro, a gente... Mais nova do que eu. E em setembro desse ano, fez 2 anos do nosso primeiro encontro, né, do grupo, assim, da gente fazer. Mas assim, então, são decisões que às vezes a gente toma ali no início do ano. E por que foi até setembro? Porque isso tudo está no tempo de Deus. Às vezes eu penso assim, deveria ter voltado a estudar. Aí eu penso, não, mas não estava no meu script, né, ser uma graduada. Então eu continuo aqui, né, lutando, conversando, treinando, pensando. Mas eu acredito que eu seja uma pessoa do bem. Eu acho que você é uma pessoa do bem. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui dentro somos pessoas do bem, tá? Nós ainda não atingimos o objetivo que nós traçamos lá em cima. Porque através das nossas... Estamos no caminho, né, senhora? Isso. Nós estamos nessa caminhada juntos também, não é por acaso, porque nós já nos encontramos lá, assumimos esse compromisso, assinamos. Lá em 2025 você vai conhecer a Jaqueline. 2025 ou 2024 eu te conheci, Jaqueline? Foi ali, né? Final, né? Você vai...
tu vai estar assim, né? Não tem a data certa, porque o tempo é de Deus, em todos os sentidos, né? Todos os sentidos que a gente pensar. Puxa, por que eu não ganhei um outro neto agora? Porque ainda não é hora. Talvez eu ainda receba mais um neto nessa vida, né? Por que eu não acertei na Mega Sena? Porque eu não joguei. Não vou ganhar. Não joga, né? Deveria jogar, não joga. Mas então, para a gente atingir esse recomeço, nós temos que lembrar muito de aproveitar todos os minutos das nossas vidas. O Eric Van Jan, num livro chamado Chuva de Estrelas, ele fala assim: a hora é feita de minutos, os minutos de segundos e os segundos de instantes, que os relógios não podem marcar. Só assim compreenderemos a importância dos instantes. Ama e respeita todos os instantes da sua vida, só assim terás amor e respeito pela vida. Se nós não aprendermos a amar, a nos amar e a amar inclusive as horas em que nós foi dolorida, que foi sofrida, nós não vamos conseguir atingir o patamar que Deus traçou para nós. E pode acreditar, Ele quer que todos nós sejamos anjos. Ele não sabe, ele sabe o potencial que cada um de nós tem. Nós não sabemos, nós desconhecemos, mas nós, nesse momento, somos anjos de uma asa só. Nós necessitamos um do outro para alçar o voo. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Nos dando as mãos, né? Nos abraçando para atingir esse objetivo, que é, em amor de Deus, nós darmos mais esperança, mais otimismo, aquele que diz: ah, mas esse mundão não tem mais jeito. Tem jeito sim, está vindo muita gente boa, muito espírito bom reencarnar. Esses jovens que estão aqui já são dessa faixa de espíritos mais iluminados. E quem sabe nós que nascemos em 1952, 1940 em qualquer coisa, 1900 e antes, né? Quem sabe a gente não tem umas luzinhas também. Mas Deus sabe disso. E é nesse sentido que Ele nos confiou. Vai lá, Maria Rosa, conversa com aquela gente linda, com aquela gente que tem muita semente boa dentro de si, com aquela gente que já atingiu um patamar do amor e não sabe. Vai lá, conversa com eles, conversa no teu gesto simples, no teu gesto singelo, mas sincero, e diga para eles: eu amo cada um de vocês. E pode acreditar que quando eu digo que eu amo, é porque eu amo de verdade. Muito obrigada. Deus abençoe a todos e que 2026 seja de muita saúde, muita paz, muita luz, muito amor para todos vocês e para todos aqueles com quem vocês convivem. Muito obrigada. Agora é tu. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu abriste os olhos para a vida, em tudo eu vejo Deus. Deus lugar agradecido do homem faminto que ajudei, no pequeno órfão que chamou-me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa aqui passando, vai cantando paz e alegria.
mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor. Sei que as estrelas brilham falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor dessa amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Então, pessoas, que a luz e o amor de Jesus seja uma constante na caminhada de todos nós. Nós vamos agora para receber o passe, quem quiser. Quem não quiser, não é obrigatório. E lembre-se, se Deus está comigo, nada nem ninguém estará contra. Vamos em frente, firmes como bons filhos do Pai. E se Jesus é nosso irmão, vamos confiar nele também. Ele está sempre disposto a nos ouvir. Maria Santíssima, a nos dar o colo na hora que necessitarmos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus. E que esse novo ano que vem seja repleto de bênçãos eternas do Senhor. Que assim seja. Obrigada, cada um.